Boa noite para você que está assistindo a gente. Nós estamos felizes, né, em poder fazer mais um culto ao nosso Deus, mais uma transmissão da palavra de Deus através da internet. E que Deus abençoe você aí onde você está, recebendo essa mensagem, para que abençoe o teu coração, abençoe toda a tua casa e traga salvação da parte de Jesus Cristo para o seu coração. Nessa noite, nós queremos falar sobre a experiência que John Wesley teve no dia 24 de maio, né? Chama Experiência do Coração Abrasado, Experiência de Aldersgate, que é o nome da rua, né? Ele foi numa quarta-feira, numa reunião de oração, meio a contragosto, né? E aí, durante a leitura do prólogo de Lutero para a Epístola de Romanos, o John Wesley sentiu o coração dele dessa maneira, né? Ele descreveu assim no diário dele. Ele sentiu o coração abrasado, sentiu o coração dele aquecido, né? Então nós vamos chamar de experiência do coração aquecido. E essa experiência, ela passou para o metodismo, né? Nós somos metodistas livres e todos os metodistas, né? Metodista Unida, Wesleyana, Metodista do Brasil e as metodistas espalhadas pelo mundo comemoram o dia 24 de maio como o Dia do Coração Aquecido, né? E isso aconteceu em 1738. Então, nós vamos comemorar 282 anos dessa data, né? Assim como John Wesley foi influenciado por Lutero, cerca de 200 anos depois de Lutero, também nós somos influenciados por John Wesley, cerca de 200, né? Quase 300 anos depois dessa experiência dele, que vem sendo comemorada todos os anos, né? Lembrada pelos metodistas espalhados pelo mundo todo. Então, o tema da nossa mensagem é esse: a experiência do coração aquecido. Tá? Então, você guarde esse termo para que o seu coração se aqueça, e a gente vai ver o que é que foi essa experiência do coração aquecido. O que aconteceu, né, para o John Wesley ter essa experiência aí. Então, a gente tem um slide aí que pode ser veiculado para você ver aí. O primeiro slide, né, que é do despertamento. O John Wesley, ele teve essa experiência no dia 24 de maio de 1738. Então, essa data vai ser domingo que vem, e no domingo que vem nós vamos comemorar essa experiência do Wesley. Ele é o pai do metodismo, né, que depois da morte dele virou igreja. Ele queria reformar a igreja anglicana, mas ele não conseguiu reformar a igreja anglicana, e aí, depois que ele morreu, se tornou uma denominação com o nome metodista, né? Por causa dos métodos que ele tinha, né? Ele era um cara muito disciplinado, né? John Wesley, lá na faculdade de Oxford, ele tinha uma turma, o pessoal chamava de Clube Santo, eles estudavam muito a Bíblia, tudo, e aí ganharam o nome de metodistas, né? Então, o John Wesley, ele teve um despertamento. O que aconteceu? Pouco antes dessas experiências, do coração aquecido dele, o John Wesley já era um religioso, ele já era um professor em Oxford, ele já estava envolvido, né, com a obra de Deus, mas ele teve uma experiência que ele foi pregar para índios nos Estados Unidos, né, que no tempo se chamava Nova Inglaterra, estava sendo ainda colonizado, né, e ele foi lá levar o evangelho para os índios e também para os colonos, né, que estavam lá. E na viagem que Wesley fez de navio, o barco que ele estava começou a ter problemas, né, numa tempestade, e o pessoal achou que o barco ia afundar. E nesse barco tinha uma turma, muitas famílias, chamada de um movimento da época chamado Moravianos ou os Morávios, né? E o pessoal começou a cantar louvores, já dizendo, nós vamos ver Jesus Cristo, nós vamos para o céu, já contando que o barco ia afundar. E em vez de cantar, o John Wesley ficou apavorado, ele falou, eu vou morrer. E aí o barco não afundou, e né, ele chegou nos Estados Unidos,
E quando ele voltou para a Inglaterra, ele voltou com um questionamento muito forte no coração dele, né? Ele já tinha esse questionamento, ele já era um religioso, vamos dizer assim, né? Ele já era um cristão, mas ele não tinha ainda a certeza da vida eterna. Ele não tinha ainda a certeza do perdão dos pecados dele. Ele achava que para ele entrar no céu, para ele entrar no reino de Deus, ele precisava trabalhar muito. Ele precisava dar muita aula, ele precisava pregar o evangelho, ele precisava ser missionário, ele precisava fazer muita coisa para poder alcançar o céu. Então, o John Wesley pensava dessa maneira e a aflição estava no coração dele porque ele via que quanto mais ele fazia, mais ele precisava fazer e ele não conseguia alcançar essa paz no coração, alcançar essa certeza da salvação, ele não conseguia. E o John Wesley, nesse dia 24 de maio, era antes das 5 da manhã, ele já estava lendo a Bíblia, né? Antes das 5 da manhã, ele estava lendo um texto de 1 Pedro, 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, John Wesley leu essa passagem antes das 5 da manhã. Pouco tempo depois, de manhã ainda, ele leu o Salmo 130. Ele foi numa catedral, e aí ele leu o Salmo 130, que estava sendo a antífona, né, daquele dia. O Salmo 130 diz: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta a minha voz. E o final dele diz: é ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E aí o John Wesley estava lendo, né, ele leu essas duas passagens logo pela manhã, e ele ficou muito pensativo durante aquele dia 24 de maio, né, até que chegou a noite, e o John Wesley ele foi até a rua Aldersgate, numa igreja, para uma reunião de oração, né? E ali o coração dele teve uma experiência. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero pensar com vocês num texto de Marcos, capítulo 12, versículo 34, que durante o dia o John Wesley também ele leu essa passagem, né? Que diz: você não está longe do reino de Deus. Então o John Wesley ele ficou muito pensativo durante aquele dia, né? De manhã, aquela passagem de Pedro, depois a antífona do Salmo 130 e logo depois Marcos capítulo 12, versículo 34, que diz: você não está longe do reino de Deus. Então imagina um cristão ficar pensando nisso, você não está longe do reino de Deus. A cabeça do John Wesley estava bastante, né, sei lá, pensativo, né? A gente não sabe como, porque o diário dele não tem muitos detalhes como estava a cabeça dele. Mas, e esse despertamento a gente vê em Efésios, capítulo 5, versículo 14, que diz: desperta tu que dormes, né? E Cristo te iluminará, né? Se levante dentre as pessoas que estão mortas e Jesus te iluminará. O que esse texto está dizendo para uma igreja? Essa carta não foi escrita para não crentes. A carta de Efésios foi escrita para crentes. E está falando: desperta você que dorme. Wesley certamente conhecia, né? Ele usou esse texto também no livro dele, né? Que ele tem um livro chamado Explicação Clara da Perfeição Cristã. Talvez dê para você ver aí. Eu acho que dá para ver, né? Explicação Clara da Perfeição Cristã. A gente está se baseando muito nesse livro para falar sobre a vida do Wesley, né? Aqui tem um tratado dele sobre esse tema, né? A gente já vai chegar lá. Mas Efésios 5,14 fala: desperta. Então, o despertamento é super importante, principalmente para você que já é cristão, principalmente para você que já está na igreja. É importantíssimo um despertamento, porque ir na igreja por ir não salva ninguém. Achar que fazendo obras para Deus, fazendo coisas, a gente vai ser salvo, isso também não é solução. E John Wesley encontrou a solução nesse dia 24 de maio, que a gente vai chegar lá. Eu quero ler uma frase, na verdade, duas, né, frases do Wesley, uma comprida, um texto, e a outra é uma frase curta. A primeira frase diz assim: assim como os vácuos se enchem no mundo físico, de igual maneira o diabo enche o que Deus não ocupa. Então eu vou repetir. Assim como os vácuos se enchem
no mundo físico, de igual maneira o diabo enche o que Deus não ocupa. Então, essa era uma frase do John Wesley, depois que ele teve a experiência, né, do coração aquecido. Mas o que ele está dizendo aí? Ficar com o coração vazio, achando que com obras a gente vai alcançar o reino de Deus, isso torna o coração muito vazio. A gente não está com o coração cheio da palavra de Deus, não está com o coração cheio de Deus. Eu quero que vocês percebam que naquele dia 24 de maio, o John Wesley, antes de chegar na experiência do coração aquecido, ele já tinha tido contato com a Bíblia o dia inteiro. Era 4 e tanto da manhã, ele já estava lendo a Bíblia. Era antes do café da manhã, estava lendo lá outra palavra. Foi numa igreja de manhã, numa catedral, ouviu o Salmo 130. Depois, Marcos 12, ficou martelando na cabeça dele durante o dia, e à noite ele estava lendo um pouco do livro de Romanos, com a introdução que o Martinho Lutero tinha escrito, né? Então percebam que uma boa experiência com Deus não vem ao acaso. Uma boa experiência com Deus vem para quem busca Deus. Uma boa experiência com Deus, uma experiência do coração aquecido vem para quem se alimenta da palavra de Deus, para quem busca. Agora, se a gente não busca, a pessoa que não lê, que não busca Deus, que não busca enquanto se pode achar, não vai ter uma experiência do coração aquecido. E é aí que eu quero ler o texto que Wesley escreveu, né, nesse livro aqui, Explicação Clara da Perfeição Cristã. O texto diz assim: esperar obter o fim sem os meios é uma coisa que procede do entusiasmo. Esperar conhecimento, por exemplo, sem estudar as Escrituras ou sem consultar os filhos de Deus, esperar força espiritual sem oração e vigilância constantes, e esperar bênçãos sem aproveitar cada oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Né? Então ele fala que isso não existe. Alguns ignoram este engano de Satanás. Deixaram de estudar as Escrituras. Disseram: Deus escreve toda a Escritura no meu coração e eu não tenho necessidade de ler a Bíblia. Outros pensaram que não tinham tanta necessidade de ouvir a palavra e deixaram de assistir ao culto devocional do domingo, aqui no caso, domingo de manhã. Aí o John Wesley ele alerta, né? Estai alertas, vós que vos achais nessas condições. Que condições? Sem ler a Bíblia, sem buscar a Deus, sem ir aos cultos, né? Escutastes a voz de um estranho. Voltai depressa a Cristo e guardai-vos no antigo e bom caminho, que uma vez foi dado aos santos, e do qual deu testemunho um pagão dizendo: os cristãos levantam-se cedo todas as manhãs para cantar hinos a Cristo e a Deus. Então, John Wesley faz um alerta, né, para a gente despertar para práticas espirituais, oração, jejum, leitura bíblica, pregar o evangelho e tantas outras disciplinas que a gente tem que lembrar de fazer. Mas nós não somos salvos por essas disciplinas. Essas disciplinas nos ajudam a nos aproximar da experiência do coração aquecido, que foi aonde John Wesley chegou. Então, durante o dia 24 de maio, aconteceu tudo isso, e quando foi à noite, né, quando foi 8 horas e 45 minutos aproximadamente, né, 20 e 45 da noite, o John Wesley foi meio contra a vontade, né, naquele culto de oração, e lá ele ouviu o prólogo, né, ouviu a introdução ali da carta de Romanos, escrita por Lutero. E era o livro de Romanos, e eu quero ler um texto de Romanos para vocês aí, Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Romanos 8, 1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado da morte. Esse capítulo 8 de Romanos foi crucial, foi muito importante na conversão do John Wesley. Agora aqui a gente vai entrar no segundo ponto, né? O primeiro ponto foi o despertamento. E agora o segundo ponto é a conversão do John Wesley. Esse ponto que ele chegou às 8h45 da noite é chamado
de experiência do coração aquecido, né? Por quê? Naquela noite, enquanto era lido esse prólogo, né, do Lutero, John Wesley sentiu o coração dele estranhamente aquecido, né, como ele diz no diário dele. E ali ele teve certeza de três coisas. Ele teve certeza de que ele confiava em Cristo, somente em Cristo, para ser salvo. Ou seja, nada de obras, nada de performance, nada de desempenho. O que leva à salvação é a fé na obra de Jesus Cristo, não a fé nas nossas obras. John Wesley descobriu isso por experiência, né, naquela noite. Ele também teve certeza do perdão dos pecados dele. Ele teve certeza que Cristo morreu para perdoar os pecados dele, John Wesley. Isso foi uma descoberta impressionante para a vida espiritual dele. Transformou totalmente a visão dele, né, de como viver para Cristo. E a terceira coisa que impactou a vida do John Wesley foi que ele se sentiu salvo. Salvo da lei do pecado e salvo da morte. John Wesley nunca mais teve medo da morte. Se tornou um homem extremamente corajoso, se tornou um homem que saía para pregar o evangelho nas ruas, que saía para fazer a obra de Deus de uma maneira bem legal. Eu gostaria de ver o slide, o segundo slide aí, para que a gente pensasse nessa conversão do John Wesley, que o Wesley ele saía e fazia a obra de Deus sem medo nenhum, né? Então tá aí, ó, o slidezinho aí, o dia do coração aquecido, ou o dia de Aldersgate, que é o dia 24 de maio, começou em 1738, quando foi a experiência do John Wesley, né? E ali ele teve três certezas, né? Ele teve a confiança em Cristo, somente em Cristo, ele teve a certeza do perdão dos pecados dele, e ele teve a certeza de que ele estava salvo da lei, e salvo da lei do pecado e salvo da morte. Ali, John Wesley entendeu que o eu, o ego, ele tem que ser destronado. E Cristo tem que ser entronizado. Ali, John Wesley teve essa certeza na conversão dele. Ali, é visto pelos estudiosos, né, que estudam a vida do John Wesley, que o John Wesley ele acreditava que a conversão era uma mudança de mente e coração, como é a raiz da palavra, né? Então, a gente tem um outro livro aqui que eu quero indicar para vocês também, se vocês puderem ler esse livro, ele é muito bom, se chama As Crenças Fundamentais dos Metodistas, é uma edição antiga que eu tenho aqui, do qual eu extraí isso que eu vou falar agora, né, sobre a conversão do John Wesley. Na mente do John Wesley, a conversão era mudança de valores, mudança de sentimentos, mudança de direção. Era também mudança de propósitos, mudança de padrões, mudança de atitudes. E também mudança de vocabulário, mudança de tom de voz e mudança de conversas. Tudo isso era a conversão que está explicado, né, nesse livro aqui do Mac B. Stokes, As Crenças Fundamentais dos Metodistas. Então, a conversão, ela não muda a pessoa exteriormente. Exteriormente, a pessoa continua ela, né? Mas, interiormente, os propósitos, sentimentos, vontades, padrões, atitudes, vocabulário, tom de voz, conversa, tudo isso muda. Os objetivos agora são para Cristo, não são mais para o eu. Então, o ego ele é destronado e Cristo é entronizado. Isso é conversão na ideia, né, do metodismo, na ideia que o John Wesley propagava, né? E a partir dali, além de ter aquelas três certezas, né, o John Wesley passou a orar pelos inimigos dele. O John Wesley passou a se contentar com a vida, não tinha mais medo da morte, e ele passou a orar pelos inimigos. A conversão do Wesley deixou ele tão firme, né, que ele enfrentava as dificuldades, que ele foi afastado, né, de pregar dos púlpitos da igreja anglicana, então ele passou a pregar nas ruas, e às vezes ele era agredido nas ruas, né? Às vezes ele tomava tijolada na cara, descia o sangue, às vezes ele apanhava, era quase linchado, as pessoas batiam nele, e ele dava um jeito para se livrar de tudo isso, né? Uma vez invadiram a casa dele, né?
a empregada dele fugiu e tinha um rapaz enorme que veio para bater nele. E cheio do poder do Espírito Santo, John Wesley, só com a palavra, conversou com esse rapaz grande, esse rapaz, acho que tinha uns 2 metros de altura, e aquele rapaz foi quebrantado naquele momento, não bateu em Wesley, e virou para a multidão que estava entrando na casa dele e falou assim: se alguém encostar a mão nesse homem, eu vou bater em vocês. Era impressionante a coragem que John Wesley tinha depois que ele teve essa experiência de Aldersgate, né? Uma outra oportunidade, já contei para alguns, né? O John Wesley, ele estava apanhando numa rua, ele estava pregando em cima de um caixote, em cima de uma cadeira, alguma coisa assim, e as pessoas começaram a ficar com ódio dele, porque ele falava do pecado, falava que tinha que se arrepender, tinha que despertar para Deus e tudo, e o pessoal não queria ouvir aquilo, e algumas pessoas foram bater em Wesley, né? E aí ele viu que ele ia sofrer muito, ele correu para o comércio para tentar entrar em alguns lugares, e todos os comerciantes fechavam as portas, John Wesley não conseguia entrar, até que ele teve uma ideia, né? Ele agarrou um dos homens que estavam batendo nele, um jovem, e ficou pregando o evangelho na orelha daquele jovem, né? E aí falava que Jesus Cristo amava aquele jovem, queria salvar ele, tudo, perdoar os pecados. E os homens, as pessoas estavam linchando Wesley, acabavam chutando esse jovem também, que era amigo deles. E o jovem falava: para, vocês estão me batendo também. E assim John Wesley conseguia segurar até a polícia chegar e poder tirar ele do meio da multidão, né? Então, e ele não parava de pregar, ele continuava indo para a rua, pregando, fazendo o trabalho, né, de atender os pobres e pregando para as pessoas que trabalhavam em minas, minas de carvão da época lá, com pouco, serviços muito insalubres, né? John Wesley ia fazer um bom trabalho lá de evangelismo e de tentar resgatar a dignidade daquelas pessoas, né? Ele fez um trabalho assim excepcional na Inglaterra, né? Ele evitou uma guerra civil, ele conseguiu conter os ânimos daquela época, e assim vai. A conversão de Wesley foi um marco, não só na vida dele, mas foi um marco na vida da Inglaterra, na vida do povo daquela época. Mudou muita coisa, né? John Wesley, ele ajudou a formar um tipo de um dicionário com termos da época, né? Ele ajudou a fazer tratados médicos, ele dava aula na Universidade de Oxford, pregava. Olha, ele era uma pessoa extremamente capacitada, né? Muito esforçado. E Wesley, ele, depois da conversão, percebeu que tudo isso que ele fazia não era motivo para a salvação dele. Ele falou: eu sou salvo pela fé em Cristo, independente do que eu faça, né? Então, tudo isso foi a experiência do coração aquecido que o John Wesley teve, né? Então, agora, o terceiro ponto aí, né? O primeiro ponto é o despertamento, né, do Wesley. O segundo ponto, a conversão do Wesley. E o terceiro ponto é a santificação. Essa palavra santificação, ela é extremamente importante na teologia wesleyana, né? Wesley é um teólogo muito importante. Esses dias saiu uma lista dos 5 principais teólogos, né? Pela Coalizão pelo Evangelho. É uma turma reformada que tem posta, né, algumas coisas nas redes sociais. E eles colocaram John Wesley em 7º lugar. Wesley entrou entre os 10 teólogos. Só não entrou entre os 5 por causa de alguns fatores lá, né? Mas Wesley é um teólogo que está ali do lado do nome de Atanásio, Agostinho, Lutero, Calvino e outros teólogos, né? Então, John Wesley, ele resgatou essa teologia da santificação. John Wesley, ele levantou alguns termos, ele também criou alguns termos. A gente vai falar de alguns deles. No slide tem alguns termos aí, nesse terceiro slide que vai aparecer para você aí, tem alguns termos que o John Wesley ele criou junto com esse termo, né, da santificação. Ele criou um termo chamado inteira santificação. A gente já vai ver aonde ele se baseou para falar isso, né? Ele criou também um termo chamado testemunho do Espírito, né, baseado em Romanos 8, que a gente já falou de Romanos capítulo 8, que foi importante na teologia do Wesley, né, versículo 16, fala do testemunho do Espírito. Ele criou um termo também
semelhante à inteira santificação, que é o termo perfeição cristã. Né? Perfeição cristã e inteira santificação é a mesma coisa, é só um jeito de falar diferente. Essa perfeição cristã é a perfeição em amor, não é perfeição em performance, não é perfeição em desempenho, é uma perfeição em amor, né? O amor, ele, né, cobre multidão de pecados, e tem todo um texto lá que ele se baseia para tudo isso, Deus é amor e tudo mais, mas mesmo tendo essa intenção de, amor, de amar, de fazer as coisas corretamente, a gente peca, a gente erra, né? Então, John Wesley fala que é a perfeição não em desempenho, mas é a perfeição em amor, né? Porque o cristão, ele agora quer fazer a vontade de Deus, mesmo imperfeitamente, mas essa é a perfeição cristã, né? É mais complexo que isso, mas não dá para a gente explicar aqui em uma hora, né? Então, esse termo santificação, ou melhor, santificação, é esse livro aqui, né? Explicação clara da perfeição cristã. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre isso, procure esse livro, que você vai conseguir entender o que a gente está querendo te transmitir. Então, John Wesley, ele pega alguns textos, como, por exemplo, 1 João. Lá em 1 João, o John Wesley pega um texto sobre pureza. Ele fala que, assim como Deus é puro, as pessoas que seguem Deus, os cristãos, também querem se purificar, né? 1 João, capítulo 3, John Wesley vai falar sobre isso, né? E todo aquele que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo como ele é puro. E também 1 João, também 4:7, né? John Wesley vai falar também sobre essa perfeição em amor, né? Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Então, nós somos chamados para nos purificar, assim como Deus, como Cristo é puro, e nós somos chamados para desfrutar dessa nova natureza, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente recebe o perdão dos pecados, a gente recebe o dom do Espírito Santo, aí nós somos chamados para viver uma vida de pureza, para viver cada dia mais separado do pecado, para viver cada dia mais longe, né, daquilo que Deus não quer. Nesse livro aqui, por exemplo, John Wesley fala, né, como vive uma pessoa que quer se purificar, que quer fazer a vontade de Deus. Então, essa santificação, ele tem uma frase que diz assim: o que Deus proibiu, essa pessoa evita. E o que Deus mandou, essa pessoa faz. É uma explicação simples do que é a santificação, né? O que Deus proibiu, essa pessoa evita, e o que Deus mandou, essa pessoa faz. Então, essa é uma pequena explicação de como é a inteira santificação, né? Mais profundo que isso. Hebreus capítulo 10, versículo 14, vai dizer que Cristo já fez uma obra para nos ajudar nessa inteira santificação. Na teologia de Wesley, esse texto também é importante. Porque com uma única oferta, no caso de Jesus Cristo, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É um termo complexo, né? Já aperfeiçoou os que estão sendo, né? Então a gente vive aquela dinâmica do já e do ainda não, né? Já estamos no reino de Deus, mas estamos indo para o reino de Deus. Já somos salvos, mas ainda seremos salvos, né? Isso é uma parte da teologia que a gente, né, pode conversar depois sobre isso também. Mas a inteira santificação, Cristo dá todo o apoio para você chegar até lá. Cristo, o John Wesley recuperou esse pensamento, e ele sentiu isso, ele sentiu o coração dele aquecido, ele percebeu isso. O Espírito de Deus tocou nele e John Wesley virou outro homem, né? Virou uma pessoa que amava a santidade e pregava a santidade por onde quer que ele ia, né? E tem um texto importantíssimo na teologia do Wesley, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Esse texto, ele é um dos fundamentos, né, da inteira santificação. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 vão dizer aí algumas palavras que são importantes, né, para essa teologia que Wesley ele desenvolveu.
Diz assim, o 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 24 diz, né? Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Então, além de falar que Deus pode santificar a gente inteiramente, é daí que vem o termo, inteira santificação. Deus é poderoso para nos santificar inteiramente, corpo, alma, espírito. Ele é fiel para completar essa obra, né? Ele vai completar essa obra, né? Tem um texto que diz, Filipenses, né? Que ele começou a boa obra e ele é fiel para terminar essa obra. Deus te chamou, Deus tocou o seu coração, ou quem sabe através dessa mensagem aqui, Deus está tocando o seu coração agora. Ele é poderoso para começar e é poderoso para terminar essa obra em você. Não depende da minha performance, não depende do meu desempenho, a gente tem que entender isso. Depende da fé que eu deposito na performance de Cristo, no desempenho de Cristo, na obra de Cristo. Essa é a chave, essa é a graça, essa é a fé, essa é a salvação, essa é a experiência do coração aquecido. Não é o que eu faço, porque nós somos pecadores, ninguém pode entrar no céu pelo esforço próprio. Essa mensagem vem sendo pregada desde do Lutero, né? Antes, né? John Hus, John Wycliffe e tantos outros, eles já haviam descoberto ou redescoberto algo que estava se perdendo no tempo, né? Com a igreja. E aí eles falaram, a salvação é pela fé, não é por desempenho. Isso é importantíssimo a gente saber. Claro que Deus, né, como diz Efésios, preparou as boas obras de antemão para que a gente andasse nelas. Mas a gente é salvo para fazer boas obras. A gente não faz boas obras para ser salvo. A gente tem que entender isso, né? Então, a experiência do coração aquecido é isso. É se entregar totalmente pela fé à obra de Jesus Cristo e deixar Jesus Cristo encher o nosso coração. Deixar Jesus Cristo nos conduzir até Deus. Deixar Jesus Cristo, pelos méritos dele, perdoar os nossos pecados e nos apresentar justos, santos, lavados, né? E entrar nesse processo de santificação durante a nossa vida, né? O processo de santificação, ele dura a vida toda, né? A gente vai sendo santificado, a gente vai se santificando, como está lá em 1 João 3,3, a gente vai se purificando, Deus também vai nos santificando, é uma via, né, de mão dupla aí. Eu faço as minhas atitudes, o que eu posso fazer, e Deus certamente vai fazer o que Ele tem poder para fazer, para todo aquele que busca, para todo aquele que se entrega, né? Se a gente não busca, a gente não tem interesse, o que a gente vai fazer no céu? Eu não tenho interesse em Deus, eu não tenho interesse em louvar, eu não tenho interesse em pregar a palavra de Deus, em exaltar o nome de Deus. O que eu vou fazer no céu? A gente tem que se questionar sobre isso, né? Então a gente aprende, né, através da teologia do John Wesley, essa palavra sobre inteira santificação, né? Ele criou alguns outros termos também, como, por exemplo, as sociedades, né, que eram grupos pequenos, né, as classes, né, para estudo bíblico, né, era como se fosse o nosso grupo de células de hoje. Ele criou um outro nome também, chamado graça preveniente, que é aonde Deus chama o pecador para esse despertamento, né? A gente está morto nos nossos delitos e pecados, mas Deus ele vem com uma graça, né, e aí toca o coração da pessoa e a pessoa é despertada para se converter, é despertada para a salvação. Ele criou um outro termo também chamado segunda dádiva, né, que é a bênção, né, do Espírito Santo. Ele criou o termo que já apareceu na tela aí, chamado testemunho do Espírito. O que é o testemunho do Espírito? Quando a gente chama Jesus para entrar no nosso coração como Senhor e Salvador, e a gente se rende, Deus, eu não consigo, eu me rendo a Ti, eu me entrego ao Senhor, me entrego para a obra de Cristo, eu confio nessa obra, aí vem um testemunho interno do Espírito Santo, né, como está lá em Romanos 8,16, que diz
que o Espírito de Deus é quem diz que nós somos filhos de Deus. Não vai ser pastor que vai dizer isso, não vai ser um diploma de igreja, não vai ser bispo, não vai ser... Ninguém pode te dizer que você agora é salvo, que você se converteu, que você agora tem certeza que todos os seus pecados estão perdoados e que você foi salvo da lei do pecado e salvo da morte. Ninguém pode garantir isso para você. Só quem pode garantir, só quem pode dizer isso é o próprio Deus, né? Como está lá em João também, 1, versículo 13 ali mais ou menos, fala, né? Essas pessoas não nasceram da carne e do sangue. Essas pessoas que se entregam para Jesus Cristo nasceram do próprio Deus. Deus fez essas pessoas nascerem de novo. Como está lá em Ezequiel também, Deus deu um coração de carne, tirou de pedra. Deus deu um espírito novo. Deus fez essas pessoas voltarem, né? Fez elas como se estivessem mortas, né? Vale de ossos secos, lá de Ezequiel. Essas pessoas voltaram agora vivas, né? Voltaram agora para uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 vai dizer isso, né? Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo agora se fez novo. Tudo isso faz parte do testemunho do Espírito. O Espírito testemunha no nosso coração que nós estamos perdoados, que nós somos filhos de Deus e que agora nós estamos indo rumo aos céus. Isso é uma maravilha, né? Que John Wesley resgatou essa teologia lá de Romanos capítulo 8. Então, nós que somos metodistas, né? Nós temos essa herança de anunciar a santificação, de anunciar a inteira santificação, de anunciar a perfeição cristã, de levantar essa bandeira bem alto, né? E falar para as pessoas que isso está disponível para todo aquele que quiser, para todo aquele que buscar, para todo aquele que se arrepender e tiver fé. A Bíblia fala, né, que com a boca a gente confessa Jesus Cristo e com o coração a gente crê, né? Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e no coração eu creio que Cristo ressuscitou dentre os mortos para minha salvação, né? Então, isso está lá em Romanos 9, Romanos 10. Então, a gente tem que perseverar, se manter fiel. Essa é a inteira santificação. É continuar caminhando, é continuar confiando em Jesus Cristo, é continuar até, né, ou quando a gente partir desse mundo, ou quando Jesus Cristo voltar, né? Vai tocar a trombeta, aí acaba a história, Jesus Cristo volta, encerra tudo. Então, até esse dia chegar, ou o dia da nossa partida, ou o dia da volta de Cristo, nós somos chamados para a perseverança dos santos ali, né? Ficar perseverando, porque Jesus disse, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a inteira santificação nos ajuda, né, a se santificar todos os dias, né? A manter esse coração aquecido todos os dias, para que a gente possa estar pronto, né, quando Jesus Cristo nos chamar, tanto, né, como já falei, quando a gente partir ou quando ele voltar, a gente está pronto. Jesus chamou, estou indo, Senhor, né? Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que a fé em Cristo é a minha salvação. Eu tenho certeza que eu me entregar para Jesus Cristo, para a obra dele, que foi por mim, eu tenho certeza que os meus pecados estão perdoados, né? Se eu fizer isso, eu tenho certeza que eu estou salvo da lei do pecado e estou salvo da morte, né? Essa é a experiência do coração aquecido. E nós vamos comemorar domingo que vem, né? Vai ser dia 24 de maio, e nós vamos ter um culto especial, né? Metodista Livre. O nosso bispo, Daniel Abi, está divulgando esse culto. Vai ser domingo, 10 horas da manhã, se eu não me engano, pelo Facebook, né? E também pelo YouTube. Vai ser transmitido por 2 links. Então, você fique atento, né? Nós vamos colocar aí nos avisos, para que você possa também participar dessa data importante para nós metodistas, né? Que é o dia do coração aquecido, é o dia da experiência de Aldersgate, o dia do coração abrasado, né? Tem vários nomes, mas a gente vai chamar de a experiência do coração aquecido. Então é isso, meus queridos. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam buscar a Deus, né? Como diz o profeta, buscai ao Senhor, invocai-o enquanto está perto, e que você tenha realmente essa experiência do coração aquecido, né? Que a gente passe por essas 3 fases, que
não foi só para Wesley, né? Que a gente tem essa fase do despertamento, que a gente tem essa fase da conversão verdadeira e que a gente tem essa fase da santificação, né? Isso é importantíssimo. Essa mensagem a gente resume assim para que você possa compreender, né, um pouco mais claramente o que é que significa tudo isso. É muito mais profundo que isso, mas basicamente o começo é por aí, né? Então que você busque realmente o Senhor e que o Espírito de Deus te abençoe bastante. Amém?